Já estamos de regresso agora para a segunda parte do Sintonia de Ataque. Nesta segunda parte vamos olhar para a Taça Portugal, segunda eliminatória. Vamos falar também, como é óbvio, daquilo que será o regresso da segunda Liga, que trará um grande derby à moda de Santa Maria da Feira, um derby à moda de Aveiro, e também o regresso da Liga 3, onde o São João de Ver, motivado certamente por esta vitória frente ao Vasco da Gama da Vidigueira, poderá ter aqui uma palavra a dizer. Vamos então aos resultados naquilo que diz respeito às equipas de Aveiro. Castrense 0, Lusitano Lourosa 5, São Joanense 0, Felgueiras 4, Ovarense 2, Covilhã 2, que venceu o Covilhã nas grandes penalidades, São João de Ver 6, Vasco da Gama da Vidigueira 2, Espinho 5, Almodóvar 1, União de Lamas 2, Malveira 1, Monção 1, Oliveirense 3, Rezende 1, Feirense 0 e o Moncarapachense 1, Manadia 1, passou a Manadia nas grandes penalidades. Proponho aqui uma análise geral à eliminatória. É óbvio que selecionei as equipas de Aveiro, se houver alguma equipa de fora que queiram dar nota poderão dizer, mas uma questão de contenção de tempo, porque temos outros lançamentos para fazer hoje, a pedir aqui alguma brevidade. Mas vou começar talvez pela grande surpresa, Rodrigo. Diria eu, aqui a eliminação do Feirense no terreno do Rezende, não só pela derrota, mas também pela forma como acaba por ser o golo marcado. Algum baixar de concentração acabou por dar naquele lance, que foi há pouco escalpelizado na primeira parte do Sintonia de Ataque. Boa tarde aos meus colegas, boa tarde a quem nos ouve. Aconteceu taça. E normalmente é tema de conversa, como está a ser aqui, quando os grandes clubes perdem com os pequenos. Normalmente na taça os pequenos e tentam superiorizar aos grandes e às vezes há surpresas, e foi o que aconteceu. Isto não é, eu ouvi o programa anterior e parece que isto é um caso inédito no futebol português. Recorda-me dos grandes clubes portugueses serem eliminados em casa por clubes de 3 divisões abaixo. O Feirense foi fora, não devia de acontecer, mas é por isso que a taça assim é que é bonita. Falava eu hoje, por acaso, por outro assunto, com o presidente da Associação de Aveiro, e ele estava exatamente a dizer isso. Só assim é que a taça tem interesse, só assim é que tem história. É evidente que foi um momento histórico para o Rezende, que eu conheço só das cerejas, e foi um momento histórico para o Feirense, mas pelos piores motivos. Eu espero, sinceramente, até porque tu disseste bem, o lance do golo do Rezende está tudo a dormir, ou melhor, além de estar alguns a dormir, outros completamente desposicionados, e isso pode me preocupar, porque pode ser a qualidade dos jogadores do Feirense. Espero que não, tem-nos mostrado que não é essa a ideia que nos estão a transmitir, que seja apenas um momento de desleixo, um momento de descompressão, um momento de vamos aqui fazer um frete, e quando deram por ela, o Rezende do Regional venceu o Feirense, que está a fazer um campeonato interessante na segunda Liga. Não sei se quer dar alguma pincelada nos outros resultados, alguma coisa que lhe salta à vista na Taça Portugal? Não, aquilo que me salta à vista, e a nós todos, é as eliminações dos tais clubes que eram favoritos. Foi o caso do Vizela, o caso do Marítimo. Portanto, estiveram numa situação idêntica. E agora, analisarmos, e tu podes-me ajudar aí, que existe não sei quantos clubes ainda dos regionais, existe não sei quantos clubes do Campeonato de Portugal. É sinal que... Só eu não tenho cabeça que eram 13 equipas do Campeonato de Portugal e há pelo menos 5 ou 6 dos distritais. Havendo isso, é sinal que outros mais acima foram eliminados por esses mais não tão capazes, e aconteceu taça. E é bom para os que ganharam, e será de certeza o momento para refletir, para não esquecer, e para que os campeonatos onde estão inseridos, isso possa ser um sinal para não facilitarem mais, e agora temos que nos dedicar ao campeonato. E tu sabes que eu sempre aqui defendi que a Taça de Portugal para o Feirense é sempre uma segunda escolha, é evidente que numa fase em que estamos ainda a jogar ao fim de semana, não faz sentido pouparmos jogadores, e parece que foi isso que o Feirense fez. Se o jogo era à quarta-feira e depois tínhamos um jogo, ainda por cima tão importante como este, no fim de semana, na minha opinião, e se fosse eu a decidir, escolhia os jogadores que iriam jogar o jogo do próximo fim de semana e os outros jogavam na taça. Neste caso, não havia necessidade disso.
até porque estamos com uma semana ainda de antecedência e ainda estamos naquela fase domingo, não precisávamos de poupar e de nos distrair assim tanto. Para mim, eu também disse aqui a semana passada ou na outra semana, que a semana não estive, que de Rezende só conhecia as cerejas e que era um sítio que já lá estive fantástico, porque o estádio via-se o Rio Douro, e se calhar os jogadores do Feirense, alguns deles nunca nem sabiam onde é que ficava o Rio Douro e estiveram a olhar para o Rio Douro o tempo todo. Vítor, o São João de Ver venceu o Vasco da Gama da Vidigueira por 6-2. Foi a oportunidade também de lançar alguns reforços. Lembrar que a equipa de São João de Ver, desde a paragem do campeonato até agora, tem várias caras novas no plantel. Como é que viste esta vitória, a estreia dos jogadores que puderam dar o seu primeiro contributo para São João de Ver e também uma pincelada nos restantes jogos? O que é que tens a dizer? Olha, efetivamente, boa tarde a todos, aos meus colegas de painel, a ti, Filipe, e aos nossos ouvintes. Foi um jogo entretido, 3 bolas em cada uma das partes, 3-1 na primeira parte, 3-1 na segunda parte, e o resultado final 6-2. Foi um jogo bastante entretido, com o Vasco da Gama do Campeonato de Portugal a ser bastante digno no jogo. Não veio com o autocarro em frente à baliza, também veio, e o resultado 2 gols também assim o diz, veio também disputar o jogo. Para os adeptos foi um jogo interessante. É a primeira vitória no campeonato nesta época. No campeonato ainda não vencemos, mas foi a primeira vitória nesta época, com 6 golos marcados, alguns deles de bola parada, que denota ali algum trabalho do treinador, e uma equipa que naturalmente que ainda não tinha vencido nesta época sai motivada, e também nós, adeptos, sentimos essa alegria. Como dizias, nós desde o dia 1 de setembro apresentámos 7 caras novas para reforçar o plantel. Só dando um pequeno apontamento sobre eles: o Firmino, que é um avançado ex-Amora, o Emanuel Novo, que é um guarda-redes que veio do estrangeiro e que disputou, ajudou o guarda-redes português que mais jogos disputou na Arábia Saudita, o Shadai, que é um ex-Vizela, o Tiago Campas, que participou na meia-final da Youth League pelo Futebol Clube do Porto, o Rafael Vilela, defesa direito, ex-sub-23 dos Leixões, o Diogo Tavares, um avançado bastante conhecido nestas ligas em que disputamos, e que na última época esteve na Primeira Liga de Malta e contribuiu com 20 assistências para golo, e o Rodrigo Valente, um ex-Felgueiras. Pronto, e portanto, obviamente que no jogo de ontem algumas destas caras já participaram. O próprio Diogo Valente fez 2 assistências para golo. Desculpem, o Diogo Tavares fez 2 assistências para golo. O nosso Léo, e quando digo nosso porque é alma malapeira dentro daquela equipa, voltou também a fazer assistência para golo, e está em boa forma. Portanto, a equipa notou-se que evoluiu. Estes jogadores trouxeram também qualidade e, portanto, nós sentimos agora uma esperança que há poucas semanas atrás não sentíamos. Não éramos os piores, não somos os melhores, foi apenas uma vitória, a primeira desta edição da Taça Portugal, e naturalmente que nos motiva para o próximo jogo de quarta-feira, para a Liga 3. Há mais algum ponto que queiras destacar da jornada? Olha, de facto, aquilo que já há bocadinho falávamos, a segunda Liga perdeu 3 equipas, o Marítimo, o Vizela, o Feirense e o Penafiel. Só foram 4. Diz? Então foram 4. 4 equipas, e disse 3. Não, 4 equipas. Eu não queria que o Feirense fosse eliminado. Pois, está bem, e portanto foi o meu subconsciente. Não estava a pensar que o Feirense tivesse sido eliminado, mas de facto entreteu-se com as cerejas e com a cereja de Rezende. Da terceira Liga, eliminados a São Joanense, o Paredes, o Mafra, o União de Santarém e o Trofense, que vinha de 2 vitórias avassaladoras e perde para a taça.
De Aveiro, continua na taça Lourosa, São João de Ver, Sporting de Espinho, Oliveirense, Lamas, Anadia, aqui do Distrito de Aveiro, portanto, ainda estamos bem representados e, portanto, temos 3 clubes de Santa Maria da Feira ainda na Taça Portugal e depois temos o Espinho, o Oliveirense e a Anadia, mas é curioso que as 3 equipas do Conselho de Santa Maria da Feira que continuam na taça, nenhuma delas é sede do Conselho, só poderia ser uma, e essa uma foi eliminada. Portanto, 3 freguesias do Conselho a representar o Conselho de Santa Maria da Feira na terceira eliminatória da Taça Portugal. Passando dentro do Conselho, passamos para a Lourosa. A Lourosa que venceu no terreno do Castrense por 5-0 a Américo Teixeira. Uma vitória com números expressivos. Não sei se a exibição acompanhou essa mesma atuada. Antes de mais, cumprimentar, portanto, os amigos que estão aqui, as pessoas que estão lá em casa a ouvir-nos e a ti também, Filipe. Foi dentro da normalidade, acho que o Lourosa, portanto, enfim, regressou às vitórias tal e qual como eu tinha pedido a semana passada e espero, portanto, continuar na senda das vitórias e com toda a franqueza, portanto, estou de acordo com aquilo que diz o Rodrigo, taça é taça e há sempre surpresas e, de facto, o Lusitana de Lourosa, o Sérgio Oliveira não se deixaram surpreender. Eu não comungo, eu estive a ver, portanto, se me permites, eu estive a ver, portanto, o São João de Ver, juntamente, portanto, com os meus amigos de São João de Ver, como é evidente, e não estou assim tão contente com a exibição do São João de Ver, sinceramente, portanto, acho de que as aquisições, portanto, que jogaram ainda não deram para se mostrar, porque a equipa de facto, portanto, não era muito forte. E o São João de Ver jogou o suficiente e deu 6, podia ter dado muito mais. O jogo não foi assim tão bom na minha perspectiva, na minha opinião. Está bem, pronto. 6 golos dão 8, porque eles estavam a marcar. Mas 6 a nosso favor. A malta nem sequer tinha tempo de festejar, que aquilo era quase logo a seguir ao outro. Não, eu estava como sabes, com o amigo António da padaria e disse-lhe ele, ao fim de 10, 15 minutos, disse isto é uma questão de tempo, porque se verificou de facto de que o adversário, como a equipa, tinha lá um ou outro jogador interessante, mas como número 6. Número 6 gordinho, mas tinha um bom pontapé e uma boa finta. Não sei o nome dele. Também não, mas eu gostei mais do defesa central, no Negrinho que estava lá a jogar, portanto, atrás. Mas pronto, é para dizer de que lamentavelmente, portanto, o Feirense foi eliminado, porque era mais uma equipa, portanto, do Conselho, e vamos ter um reforço na próxima eliminatória, portanto, mais uma equipa da Aveiro, que é o Arouca, e que vai reforçar, de facto, enfim, estas equipas que estão ainda na Taça de Portugal. Falta ouvir também aqui ainda a opinião do Francisco Jalóia e do Xavier. Xavier, começamos por ti. Ora, boa tarde aqui aos meus colegas, a ti, a quem nos ouve e vê através das redes sociais. Eu ontem não fui aos estádios ver o futebol, cheguei muito tarde no sábado de trabalho, cheguei a casa no domingo e tirei o dia para tirar a minha pequenita de casa, para dar um passeio, mas aí por volta das 4 e tal, já sabendo que o Lourosa na véspera tinha ganho, que o São João de Ver tinha ganho de manhã, o vício da paixão, o vício do amor a um clube chama mais alto. Eu às 4 da tarde, a mulher até ficou assim a olhar para mim e disse: o que é que vais fazer? Quero ver como é que está o meu Lamas. E lá fui o Filipe estava aqui a coordenar os trabalhos e quando ligo o rádio, curiosamente o União de Lamas marcou o primeiro golo e eu pensei comigo: epá, amanhã na rádio vamos estar todos contentes porque vai haver o pleno das equipas do Conselho da Feira, São João de Ver, Lourosa, Lamas e o Feirense. Infelizmente tenho que destacar pela negativa de facto o resultado do Feirense. Não é nenhuma catástrofe, é mais do que um programa não chegava para nós estarmos aqui a contar os N de exemplos que se passou nos últimos anos e não precisamos recuar muitos de os tombas gigantes. A Taça Portugal foi sempre conhecida como os tombas gigantes. Aliás, os jornais na altura, a primeira página era precisamente para os tombas gigantes, mesmo que não fosse contra um dos 3 grandes,
havendo uma equipa que eliminasse uma equipa da primeira divisão, era sempre destacada. E, de facto, o Feirense aconteceu taça, infelizmente ao Feirense, não devia ter acontecido. Surpreendeu-me pelos números, apesar de ser de uma divisão superior, a São Joanense. O resultado da São Joanense surpreendeu-me um bocado, até porque acho que teve 4-0. A São Joanense acaba de fazer 4-1 perto do final. Pronto, fiquei um bocado surpreendido com esse resultado. Destacar também, obviamente, o São João de Veira e o Lourosa cumpriram a sua obrigação, na minha opinião. São equipas muito superiores aos adversários em questão. O Lourosa bateu-se, portanto foi sério na análise ao jogo. Não estou a dizer que as equipas, quando são mais fortes, não são sérias na análise ao jogo, mas é normal. Há um relaxo, há uma rotação de equipa, há o experimentar de um ou outro jogador que não está tão utilizado e aproveita-se a taça para tal. Mas de facto, nesta fase da época, até porque ainda estamos muito no início da época, acho que esta primeira eliminatória é muito prematura para experiências ou para rodar a equipa, quando não há um calendário tão sobrecarregado. Antes, pelo contrário. Portanto, não sei, o Feirense infelizmente não ganhou o seu jogo. Destacar também o Vizela e o Marítimo, que são sempre resultados, apesar do Marítimo também perder contra um histórico. E depois de todos os resultados da taça, umas surpresas, menos surpresas, um destaque aqui ou lá que nos podemos esquecer, eu quero dar os parabéns pelo resultado e pela coragem que existe naquela zona geográfica, naquela cidade em questão, que é uma grande cidade, é uma cidade lindíssima, pela coragem que tiveram em perceber que um clube de futebol, um presidente de um clube de futebol, nós temos a legitimidade de sonhar, nós temos a legitimidade de tentarmos fazer o nosso melhor pelo nosso clube e tentarmos encontrar todas as formas de que ele esteja sempre no topo, principalmente quando é um clube de topo. E às vezes, quando recorremos à ajuda externa ou ao investimento externo para se apostar num clube, o que mais devemos de reforçar e de pedir é que não se perca a identidade desse clube e que esse clube mantenha as suas raízes e de onde é. E portanto eu quero dar os parabéns ao Portimonense pela coragem que tem em ter um clube do qual não se revê com a sua SAD. Em tempos aqui perto parece que foi um terremoto tentar-se fazer algo parecido em Santa Maria da Feira. Não é descaracterizar ou desvalorizar o clube em questão, mas quando uma SAD, se calhar o Portimonense, as pessoas portimonenses sentiram, como as de Belenenses, por exemplo, que a SAD que está a comandar os destinos desse clube não acompanham as raízes, a identidade do clube, aproveitar as mais-valias que existem dentro do clube para que o clube seja verdadeiramente um portimonense. E toda a gente sabe que o Portimonense SAD pode ter muita coisa, mas não tem nada de Portimão, por aquilo que eu vejo à distância. Portanto, e isso, gostei deste resultado portimonense. Não é uma chamada de atenção a ninguém, mas é para as pessoas perceberem que nós, quando temos sonhos de que o nosso clube esteja no topo e pedimos para que alguém venha nos ajudar a investir num clube, pelo menos que mantenham a identidade desse clube. E esse clube não pode ser, digamos, afastado das suas raízes, daquilo que é a sua essência como clube. Por isso é que nós vemos um Belenenses cabeçado, agora já nem existe, nem sei se ainda existe lá para as terceiras divisões distritais de Lisboa, porque as pessoas revêem-se no seu Belenenses, no Belenenses do qual existe há não sei quantos anos atrás. O próprio AFS, penso que ainda existe o Desportivo das Aves. Penso que ainda existe o Clube Desportivo das Aves. Está lá para a distrital e sei que também as coisas não estão muito bem uns com os outros. Quer dizer, não faz sentido, ok, o investidor tem o direito porque ele é que meteu a massa no clube, mas haver aqui uma sensibilidade de perceber que deve-se aproveitar o clube como é a sua raiz, a sua origem. Não é pegarmos só porque temos dinheiro numa ideia e trazê-la e aproveitarmos apenas das instalações de um clube ou da ideia de um clube e fazermos aquilo que nos apetece e quer, independentemente da legitimidade que tem do dinheiro, do investimento ser deles. Mas isto está-se a passar em muitos clubes pelo país fora e eu tenho receio que daqui a uns anos exista muitos portimonenses SADs, muitas BSADs, muitos AFS, porque vai-se descaracterizando e vai-se perdendo a essência do que é o clube da sua região.
E isto é uma chamada de atenção, e ainda bem que o Portimonense teve este resultado que me deixou sinceramente satisfeito, e que tenham muita sorte para o que falta da Taça Portugal. Falta a opinião de Francisco Sol. Muito boa noite aos meus colegas, boa noite Filipe, boa noite a todos os ouvintes. Já foi mais ou menos calculizado aquilo que é a ronda da Taça de Portugal. Obviamente que Feirense, Vizela e Marítimo têm um maior protagonismo pelo lado negativo, porque são equipas com maior valia e que foram derrotadas. Já o Penafiel tem tido muitos problemas no campeonato e, portanto, confirmou-se. Portanto, não há aqui muitos esclarecimentos ou muitos comentários a fazer além disto. A única coisa que eu queria fazer, um transfer, para não me alongar muito nesta fase inicial, a taça vale o que vale. A taça é algo que, para o bem e para o mal, tem reflexos. Tem reflexos antes, quando as equipas estão mal e continuam mal, agravando a sua situação através da taça. Muitas das vezes as equipas estão bem, a taça até nem corre bem, depois vai depender do que é que vem a seguir. E o que eu quero dizer com isto é que a taça muitas das vezes tem um contexto muito específico para aquilo que é o futuro. Tem alguns efeitos que podem, que se não forem bem trabalhados, podem acontecer. Eu dou um exemplo com o falecido Vítor Oliveira. Toda a gente, obviamente, era admirador de Vítor Oliveira, era um dos treinadores mais consagrados a nível da segunda Liga, praticamente passava ao lado do que era a Taça de Portugal. E tinha plantéis, como também toda a gente deve reconhecer, com plantéis que eram, toda a gente reconhecia logo do início, que eram soberbos. Muitas das vezes nem sabia qual era o titular que podia jogar naquela equipa, porque o Vítor tinha essa arma e esse condão que era muito fácil de gerir. Tinha uma série infindável de qualidade de jogadores, portanto aqueles rendiam, quando não rendiam, na semana a seguir saltavam. Algo que no fundo, conforme provavelmente o Vítor discriminou aí muito detalhadamente, estes jogadores que eventualmente possam ou não possam jogar, eu aliás já aflorei isso antes, tenho o condão de fazer andar aqueles que... andar toda a gente. Portanto, não me parece que haja muita diferença. Houve jogos para todos os feitios, houve situações, equipas que, por exemplo, a agarrar uma palavra, o Alvarense lutou condignamente com o Covilhã, só sendo batido pelo próprio guarda-redes do Covilhã, na grande penalidade. E, portanto, eu volto a dizer que a este nível, não havendo prioridades da taça, vamos ver que efeitos é que estes jogos tiveram. E não é por demais também relembrar aquilo que eu também já focalizei, já abordei, que era o caso de São João de Bê, que fez um trajeto na Taça de Portugal enorme no ano passado e que depois até foi prejudicial. Vamos ver que tipo de efeitos. Eu sei que no Penafiel, por exemplo, o jogo da Taça teve o que teve, mas vai ter provavelmente efeitos. No Penafiel vai ter, no fundo, o jogo da Taça não sendo muito importante, provavelmente vai alertar para algumas situações. E pronto, e não... Só queria dar aqui uma nota, já que o Xavier falou, não há dúvida que o Portimonense é algo importante, as SADs são importantes, mas há uma coisa que eu sei, as coisas não são vendidas se não se quiser vender. Sim, sem dúvida. Não há nenhuma venda de clube, só com exceção da haste pública. A haste pública é que é um leilão, portanto as coisas são vendidas. Mas nenhum clube em Portugal foi vendido até o momento. Claro, só há. Nenhum clube foi vendido. Pode ter sido alienado Exatamente. alienado alguma parte. Portanto, isto aqui não... Sim, mas o que eu quis E chamar até a no atenção Portimonense nem há muito... Atenção, tanto quanto eu para sei... haver outro clube tem que haver. Tem que haver o quê? Para haver outro clube no Portimonense tem que haver alguma divergência. Não. Há diferença. Uma pode ser um acordo e ser Exatamente. uma forma de ajudar-se uns aos outros. Sim, também. Nem me parece que No Feirense só não aconteceu porque o mentor da ideia desistiu. Estava cheio de aturar essa meia dúzia, duas dúzias de feirenses que achavam que isso iria criar aqui, portanto, não sei se tinham algum receio que as pessoas que iriam eventualmente fazer parte da direção e desse grupo tinham uma capacidade acima da média, acima das pessoas que eventualmente estariam na futebol profissional,
que conseguiam pôr o Feirense na primeira divisão, assim, uma pressa do caraças. Mas a ideia não era essa. A ideia era dar a continuidade aos miúdos da nossa formação a poderem competir no futebol sénior. Quantos jogadores, e posso até passar esta mensagem para quem quiser fazer essa análise, quantos miúdos da formação do Feirense que estão 10, 12, 15 anos no Feirense, desde os 5 aos 18 anos, que chegam aos 18 anos e acabam para o futebol? Quantos? É uma questão de fazer contas e eles terem a possibilidade de continuar a servir o Feirense mais 2 ou 3 anos e eventualmente desses 2 ou 3 anos poderem ser olhados de outra forma pela equipa profissional e chegar à equipa profissional, isso seria excelente. Portanto, o projeto do Feirense, que era igual a este do Portimonense, e eu conheço as pessoas do Portimão, sei que não há essa divergência. Não há essa divergência. Não quer dizer que no Feirense isso não venha a acontecer. É preciso que as pessoas todas se entendam. E a direção do Feirense, aquilo que transmitiu aos sócios, bastava haver um sócio que não estava de acordo com este projeto que o Feirense aceitou como sendo importante para o futuro do Feirense, bastava um sócio não querer, o Feirense não queria. Mas o que acabou numa Assembleia Geral, não tenho dúvidas disso, acabou por não ir à votação porque o mentor do projeto não quis e desistiu ali. Mas deviam estar 150 pessoas nesta Assembleia Geral, acredito, porque as pessoas que não queriam foram reagindo noutros assuntos. Portanto, estavam 16 pessoas, né? 150 estavam 16 pessoas que não concordavam com este projeto. Ok, acredito que quando fosse na hora de votar, se calhar não era 16, era 32, mas em 150 o projeto tinha avançado e não era porque meia dúzia de feirenses acharam que não devia. Agora, da parte do Presidente e do mentor da ideia, não avançou, e ele porque desistiu, e o Feirense sempre disse, o Presidente do Feirense sempre disse que bastava haver um sócio que não concordasse, que o assunto não ia haver avante, em prejuízo, muito prejuízo, em prejuízo gritante dos miúdos e do Feirense, porque o Feirense, também sendo o Feirense SAD, podia ir ali ter um alfobre para poder reforçar a sua equipa e ganharmos, por exemplo, ao Rezende. Permitam-me só, eu estive aqui a fazer aqui uma pequena pesquisa daquilo que fui desafiado, portanto, quantas equipas é que temos por escalão. Portanto, temos 11 equipas em competição da segunda Liga, 11 da Liga 3, 16 do Campeonato de Portugal e 8 equipas do Distrital. Já agora, só por curiosidade, do Distrital temos o Ansan, o Desportivo Olivais Moscavide, o Sporting de Espinho, o Fornos de Algodos, o Nogueirense Futebol Clube, o Rebordelo, o Silves e o Vila Caís. Portanto, sim, é que a taça é bonita. E que agora a próxima eliminatória... E agora 18 da Primeira Liga. Mais 18 da Primeira Liga. Continua a ter do Campeonato de Portugal e que saiam mais 3 ou 4 da Primeira Liga para os Sejão de Veres deste país possam chegar aos quartos de final, como chegou o Sejão de Ver na época passada. E assim é que é bonito. E foi a malta todo Sejão de Ver. Quem gosta de Sejão de Ver, quem gosta menos, quem gosta de ter lá amigos, fomos todos numa festa a ver o Sejão de Ver a Rio Ave. Se o Sejão de Ver tem sido arrumado por uma equipa do mesmo nível do Sejão de Ver, o Sejão de Ver não tinha isto para contar um dia aos seus vindouros. Certo ou errado? Esperemos que este ano... O Rezende já tem. Esperemos que esta época cheguemos às meias finais. Esperemos chegar pelo menos às meias finais deste ano, para que os feirenses do Clube Desportivo Feirense, alguns deles, possam acompanhar o Sejão de Ver na taça. Já que não têm taça do seu Feirense, vão ver o Lourosa que continua na taça, vão ver as equipas do Conselho. O ano passado, se fosse às meias finais, era com o Sporting. Exatamente. E aqui posso só fazer dois anotamentos, Filipe? Já está feito aqui o meu trabalho de pesquisa, estive aqui um bocadinho à procura, já está feito. 2 anotamentos muito rápidos. Uma preocupação sobre o Feirense, precisamente. A qualidade finalizadora da equipa. Preocupa-me. O Feirense tem muitos poucos golos. Os seus avançados não têm golos. Creio que tem melhor... O Feirense goleou em casa 2 adversários. 4-1, tá bem, 3-0. Mas os teus avançados... Eu só estou a... Os avançados Feirense. O Niles John, acho que é o melhor marcador do Feirense, com 2 golos.
Não sei. Não estou, acho, É ou não é, João? Não é, João? Mas não é com 2 golos. Não sei. acho que é 2. Não, eu só estou a Há outro dizer. jogador do Feirense tem 2 gols. Tem havido muitos jogadores de Feirense a marcar. O Gabi. Sim, mas os pontos Gabi de também lança tem do 2 Feirense, os pontos de lança... O Leandro, os avançados. Com 2 golos temos o Nile John e o Gabi Costa. Se a média E se depois temos mantiver, com um golo temos Guimeira, três o e Miguel meio. Correia e o Leandro André. 3 golos e meio. Mas Se for a os média. pontas de lança de Feirense não estão a faturar. Agora, é como diz o Mister, o Feirense tem outros jogadores a marcar, mas esperaria que os avançados Feirense tivessem com outra qualidade, a pontaria afinada. Vão ter tempo, se calhar no próximo fim de semana contra o Lourosa. Não. Se calhar vai ser o vai ser, Eu já te vai disse o que é ser, que eu pensava do Feirense. vai ser o próximo, pode ser o ponto. Mas pode ser. Tudo Em é relação possível. àquilo que o Xavier disse, eu acho que é um assunto muito interessante, esta questão das SADs e dos clubes, a forma como entram nos clubes, e aquilo que pode ser um assunto a discutirmos em futuros programas, porque a forma, e eu conheço mais ou menos como entrou a SAD no São João de Ver, e depois vou ouvindo alguns feedbacks de como entraram noutros clubes. Em quase todos que eu vou ouvindo, é numa situação de ruptura do clube, e portanto a SAD aparece quase como um milagreiro para que o clube se mantenha nos séniores, numa situação bastante frágil de negociação, e isto depois dá, com um apoio jurídico muito débil, porque os clubes muitas vezes não têm um gabinete jurídico, um apoio jurídico recorrente, especializado na área desportiva, e entram numa negociação dessas de forma bastante débil. Mas eu acho que é um assunto que podemos discutir, porque pode haver em breve mais um ou outro clube do Conselho que possam ter aqui a abertura do clube a uma SAD, a um investidor, e pode ser um assunto interessante para podermos debater e tentar procurar algumas perspectivas para ajudar também esses clubes a que não sejam engolidos, digamos assim, por um investidor ou por uma empresa que se queira apoderar daquilo que é o património histórico de todos os clubes que nós aqui representamos e também de outros clubes da região, porque os clubes não é só o símbolo, mas é muito símbolo. São as pessoas. Os nossos clubes têm dezenas e dezenas de anos de história. Transportam em si um conjunto de valores, uma mística muito própria de um concelho que veio muito da agricultura, de muito do setor industrial, pessoas que trabalharam muito, que se dedicaram muito, e de repente vem uma empresa a tomar conta dos destinos daquilo que era o seu clube e gera alguma animosidade. Acho que era um assunto que podíamos em breve discutir. Sim, senhor. Posso rematar, portanto, para... eu acho que isto de facto é relevante. Até porque ainda no fim de semana nós vimos, portanto, uma equipa de Vila de Conde, das Caxinas, onde haviam, portanto, centenas de jogadores que floriam. Só tem um jogador na ficha do jogo português. Incrível. Xaló, isto de facto é um Estive a tema fazer que esse vale a jogo, pena refletir. Isso tem que se refletir e fazer uma análise. Sem Mas dúvida. aquilo que tu disseste, há muitas poucas SADs que têm anticorpos com o clube ou o clube com a SAD. Há muito poucas. Teve o Belenenses e teve eventualmente o Feirense, mas até nem era com a administração da SAD. Os problemas que tivemos foi com alguém que gravitava à volta da SAD. Portanto, isso é o mal. Não há outra alternativa que é os clubes, numa dimensão de segunda liga e primeira liga, de passarem para uma SAD. Ou então tem que ter os mecenas, como alguns que nós conhecemos, e posso falar do Arouca e do Lourosa, que têm realmente pessoas com grande capacidade financeira que põem lá centenas de milhares de euros, para não dizer mais, por ano, nos seus clubes, para os clubes sobreviverem ou cada vez poderem chegar mais longe. Portanto, isso tem que se dar mérito, mas mesmo esses, um dia, vão se cansar de pôr e vai se transformar, se calhar, numa SAD. E não tem que haver animosidade com o clube. O clube, no fundo, é tudo igual. Portanto, todos os grandes clubes têm
todos os grandes clubes europeus, mundiais, mas principalmente europeus e ingleses, aquilo não é dos clubes, aquilo não é dos sócios. O Manchester United há quanto tempo é de um grupo não sei o quê, o Chelsea, o Manchester City e por aí fora. E não tem que haver nenhuma animosidade com o clube, com a direção, com agentes de Manchester ou de Londres. Eu não disse que tem que haver. Eu disse é que, de alguma forma... Mas tem havido poucas, se está... sinceramente. Não tem havido poucos. Falaste dos casos mais graves, são mais conhecidos, sei lá, se tem conhecimento havido mais, público, não sei. mas em vários sítios conhecem-se algumas divergências entre... E outros estão conformados. Por exemplo, Casa Pia, se calhar as pessoas estão conformadas que é a única forma que o Casa Pia tem de estar na Primeira Liga. É com o investimento. E como é que o Casa Pia lá chega? O Tondela são a única hipótese que eles têm é com o investimento externo e acabam Agora já não é. Mas já passou outra vez. Acho que sim. Portanto, há aqui o que eu quero dizer não é só as divergências, é o desvirtuar da essência o exemplo do Tondela. O exemplo do Tondela é um exemplo bom de como todos podem dar bem e trabalhar todos para o meu lado. Sem dúvida nenhuma. Que vendeu-se a SAD do Tondela a um investidor que não cumpriu com aquilo que estava acordado. Aquilo regressou ao clube. Estava no contrato assim, eles não cumpriam, regressou ao clube. E o clube, um ano depois, voltou a alienar parte da SAD e, segundo sei, porque dou muito bem com o Presidente, há uma relação extraordinária entre as partes. Inclusive vai-se fazer grandes investimentos em Tondela feitos pelo novo dono de 70% da SAD. Portanto, Rodrigo, mas isso aqui é interessante. E não é só existe a grande maioria. Mas existe a tal relação, ou seja, o investidor, como disse bem o ministro, só compra quem quer vender, por aí fora. O dinheiro vende quem... O dinheiro é do investidor, sem dúvida. O capital é do investidor. Ele pode dizer, eu posso, quero e mando. Mas existir uma sensibilidade de quem tem a capacidade de investir, de perceber, ok, estas pessoas estão aqui em Tondela há não sei quantos anos, como é que é as raízes, como é que é a cultura deste clube, isso como é que são as pessoas. Isso é o que está mal. E depois cria... Foi aqui que eu no Portimonense até pensei que existiria também essa situação. Porque eu defendo uma visão empresarial dos clubes. Uma coisa é a visão empresarial dos clubes. Mas não desvirtuar a essência que é o clube. Não se pode desvirtuar. Sim, e temos visto aí algumas situações... E o Feirense está a arrepiar caminho para que isso volte a essa normalidade que todos estamos de acordo. Acho que o Sr. Teixeira deu um exemplo claro do que é o desvirtuar um clube completamente, com todo o respeito. Aliás, acho que eles até ficam felizes de eu lhes dizer isto. Um clube bairrista, o Rio Ave é um clube bairrista, é um clube que cheira a mar, é um clube que adora a sua essência, dizer o que são, e olha-se para a ficha. Eu, por acaso, fiquei surpreendidíssimo, não tinha visto o Rio Ave este ano, e eu, quando olhei para o jogo, era assim, isto não há aqui um jogador... Eu não os conhecia, quer dizer, é impressionante, não existe um jogador dali. O Rio Ave foi sempre é um clube busca-pão. É um clube busca-pão. Excelente expressão. O que vai acontecer também é que vai estar ligado à eletricidade, pegando na expressão, vai ser... Vou tirar o casaco. Vai ser no próximo domingo. Agora vai estar calor aqui dentro. Vou tirar o casaco, estou a ficar com calor. Não, que nós aqui... E é preciso aqui, se for preciso aqui separar alguém linguisticamente, eu já estou pronto, mais versátil para... Ainda só vamos fazer o lançamento, porque depois da paragem para as seleções e paragem para a Taça Portugal, temos o regresso da segunda Liga, com vários jogos. Começa já na próxima sexta-feira, com o Vizela Leixões. No sábado, com o Penafiel Felgueiras, Sporting B Marítimo, Benfica B Torriense, Académico Viseu Portimonense. No domingo à tarde, ao Farense Chaves. Na segunda-feira, o Passos Ferreira Porto B. E a jornada termina apenas no dia 11 de outubro, com o União Esportiva Leiria e a União Esportiva Oliveirense. Como é óbvio, saltei de propósito, porque o lançamento é da próxima jornada da segunda Liga, mas claramente para fazermos a antevisão daquilo que poderá ser um jogo muito importante, que é um derby à moda de Aveiro, um derby à moda de Santa Maria da Feira,
que é o Feirense Lourosa. E vamos começar, Américo Teixeira, por si, aqui um Feirense Lourosa que acaba por ser um jogo que tem história, que tem mística, já há algum tempo que não se disputava no mesmo patamar, agora sim no mesmo patamar. Tivemos este encontro à época passada, há 2 épocas neste caso, mas na altura numa situação de play-off, que aqui ambos falamos que não era o mais desejável. O que todos diziam é que o desejável era que fosse um embate nesta dimensão, as duas equipas, se possível na primeira liga, mas não estando na primeira liga, estando na segunda liga. Portanto, Américo Teixeira, vamos à próxima jornada, vamos ao lançamento, será no domingo, dia 28 de setembro, a partir das 11 horas da manhã. É bonito, é bom. Esta nova geração, portanto, de que os miúdos que têm, miúdos, entre aspas, que têm agora 20, 30 anos, merecem de facto, portanto, conhecer o verdadeiro Lourosa. Quem era o Lourosa na década de 70 e 80. Eles vão ter a oportunidade, de facto, de verificar aquilo, a grandiosidade do nosso clube. Nós somos uma equipa que já estivemos nos campeonatos profissionais, já estivemos na 2ª Divisão Nacional, já jogámos contra o Futebol Clube de Porto, equipa A, não é o Sporting B, nem o Benfica B, nem o Braga B, não. O Braga chegou lá e levou 2, o Feirense chegou lá e levou 3. Portanto, nós estamos preparados para disputar o jogo taco a taco. Podemos perder, como perdemos ainda há 2 anos. Em 2 jogos perdemos, portanto, com o Feirense e perdemos, portanto, a possibilidade de subir. E, neste caso, lamentavelmente, o Feirense teria que descer. Ao contrário, nem subiu uma, nem desceu a outra. Foi o mal menor para nós. Estou convencido, com toda a sinceridade, que esta jornada da taça pode trazer, de facto, pode ter causado moças, como disse ali o nosso amigo Francisco. Parece que não é importante, mas o Lourosa ter ganho por 5-0, ter feito uma vitória na semana que antecede o derby, e o Feirense, que lamentavelmente já saiu da taça, mas para nós lusitanistas pode ter sido de facto uma coisa muito boa. Ou não. Rodrigo. Se nós perdermos, como é evidente, não. Rodrigo. Ora bem, ouvi 2 coisas, uma gostei muito, a outra nem por isso. Que eu não gostei muito, não gostei muito, achei que era um exagero da tua parte dizer um grande jogo. Isto é um jogo igual a todos os outros que foram disputados até aqui e a todos os outros que se vão disputar. Na minha opinião, é um grande jogo. Na minha só opinião, é um grande jogo do campeonato. Há 2 anos foram realmente 2 grandes jogos porque decidia-se uma subida e uma descida, ou uma manutenção neste caso. Agora, isto é mais um jogo em que se o Lourosa ganhar faz 9 pontos, se o Feirense ganhar faz 11, se não estou enganado. Há tanto campeonato ainda pela frente. Permitam-me só dar então, o Feirense tem 8 pontos nesta altura, o Lourosa tem 6. Portanto, 9, 11. É a única coisa que vai acontecer, ou eventualmente se empatarem, um faz 10 e o outro faz 7. Ou um faz 9 e o outro faz 7. Portanto, não é mais do que isso. Depois, a outra parte, gostei muito daquilo que o Sr. Américo disse, que os miúdos de Lourosa, aqueles miúdos até aos 25, 30 anos, vão ver o verdadeiro Lourosa. Portanto, jogar com o Feirense é uma forma de mostrar aos miúdos até aos 30 anos e Lourosa o quanto o Lourosa é grande, porque vai jogar com o Feirense. Isso é extraordinário para mim, como Feirense, eu fico satisfeito, porque era exatamente isso que eu passava aos meus até aos 25, 30 anos, a dizer, vamos jogar com o Porto para vocês perceberem o que é, ou com o Benfica, ou com o Sport, para vocês verem o que é realmente a grandeza do Feirense. Portanto, eu fico extremamente satisfeito por ser essa a forma das pessoas de Lourosa. Essa é a verdade. Pronto, não é? E eu estou a dizer que gostei muito da sua humildade por ter dito realmente o quanto vai ser importante este jogo para o Lourosa. Eu também acho que sim. Porque quando se fala em derbys, quando se fala em rivalidades e não sei, isso é construído ao longo dos anos, ao longo das décadas, em que há jogos constantes entre eles, e infelizmente para o Lourosa isso nunca aconteceu. E se eu disse durante muito tempo, muitos anos, aqui em muitos programas,
que, para mim, ao contrário do que se calhar alguns feirenses pensam, para mim era um privilégio o poder jogar com todos os clubes do concelho, ou com a maioria dos clubes do concelho, mas que fosse na segunda liga. Portanto, Lourosa, o Feirense jogar com Lourosa e ter que descer para jogar com Lourosa, eu não queria isso. Agora, o Lourosa para subir, para querer jogar com o Feirense, ou para poder jogar com o Feirense, isso seria excelente, porque vai ser 2 jogos e 2 semanas interessantes, fantásticas, em que vai haver esta rivalidade que existe e que nunca foi muito posta em prática. Só é posta em prática quando nós jogámos, e há 2 anos foi um exemplo claro da rivalidade, esteve no seu extremo. Foi pena haver algumas situações da parte do Feirense que não deviam ter acontecido, e eu sou o primeiro a criticar. No resto, fomos a Lourosa, levámos um banho de bola, perdemos 1-0. Vocês vieram cá, se calhar não levaram tanto banho de bola, mas perder por 3-0. O Feirense se manteve, o Lourosa desceu, uns ficaram satisfeitos, uns ficaram satisfeitos, outros não, e a vida continua, e o Lourosa 1 ano depois está no lugar que queria estar nessa altura, e está 1 ano depois, só atrasou 1 ano e o Feirense está lá. Sinceramente, já o disse e vou repetir, a partir de agora, o importante é que o Feirense faça um bom campeonato e não deixe a divisão. Porque se o Lourosa, se o Lourosa tiver capacidade para eventualmente subir a divisão, eu não vou ficar triste ou desanimado porque o Lourosa subiu, o Feirense não subiu. Eu fico chateado se o Feirense não subir. Se o Lourosa subir e o Feirense não subir, não me aquece nem arrefece, mas só tenho que dar os parabéns ao Lourosa. É isso que é importante para que não haja, porque às vezes passa-se um bocado essa mensagem de quem é o maior, quem é o mais importante, quem é a grandeza deste e daquele, e invoca-se o horror de coisas, e o mais importante para se definir a grandeza de um clube é os resultados e é a história desportiva de cada um deles. E por isso nós, feirenses, e por isso critico alguns feirenses quando tentam Pensam como o Rodrigo pensa. Não pensam ao contrário. Pensam exatamente tem que dizer muitas vezes que nós somos melhores que os outros, porque basta consultar a nossa história. Basta consultar a nossa e a história de todos os clubes do concelho para nós percebermos qual é a diferença abismal entre o Feirense e os outros clubes que têm feito o seu trajeto, têm feito o seu caminho. Afinal, não são só os outros feirenses. Feito o seu... Não, eu estou a dizer que a história. Claro. A gente já sabe como. E então é tão evidente isso. Eu acho que até já lhe ofereci um livro do Feirense, do 100 anos. Pois, e aí verificava a história dos jogos. Só venho ainda confirmar mais a minha satisfação e o meu conhecimento da história quando vejo as pessoas de Lourosa, e neste caso o Sr. Américo, com a sua humildade, dizer os miúdos até aos 30 anos vão perceber o que é o Lourosa, a grandeza do Lourosa, porque vêm-nos jogar ao estádio Marcolino de Castro. Eu não disse isso. Não ponha palavras na minha... Não disse isso. Vão jogar com o Feirense, vão jogar com o São João do Erro. Vão jogar com o Feirense, vão jogar com o Leixões, já jogaram com grandes equipas. Jogar com o Feirense demora 30 anos. Não, isso é o que eu penso. Curiosamente, a história, e eu li o livro que me ofereceu com alguma atenção, e já li, portanto, enfim, alguns dados de que o nosso amigo, pelo menos é meu, o Roberto Carlos, que é um historiador, portanto, e o primeiro jogo entre o Feirense e o Lusitano de Lourosa, curiosamente, aqui na feira, nós ganhámos 2-1, e o jornal, que era da feira, fez a obrigação deles, disse que nós não sabíamos jogar à bola, que éramos também, mas eu vou-lhe trazer... Se tem essa informação do Roberto Carlos, também deve ter... E o mais curioso deve ter um vídeo feito pelo presidente do Feirense, que está à sua frente. Um vídeo feito em que contou, muito resumidamente, a história do Feirense, a história dos campos das instalações do Feirense, e a primeira, o que aparece no vídeo, aparece na rua direita, foi onde nasceu o Feirense, e depois o primeiro campo da Mata, quando o primeiro jogo foi realizado entre o Feirense e o Lourosa, com a vitória do Lourosa por 2-1.
Pois, e as pessoas, o 1900, relator 1916. disse que os parolos de Lourosa, que não percebiam nada, não sabiam como se jogava a bola, só azar de caralho. Se só tivesse havido esse jogo, Lá está. era preciso, em vez de ser até aos Mas ainda 30, era até aos 90. Essa Eu pretensão não de quero chamar ver- de parolos aos outros Era até aos continua. 90. Sr. Américo, eu não a gente quero. no sábado Sr. vamos Américo, ver. é no Ou domingo. melhor, no É no domingo. domingo. Mas eu quero só deixar aqui mais um ponto para a discussão, mas vou passar para o Missa Chaló, porque senão. No histórico, aqui, dados do 0-0, no histórico de confrontos entre Lusitano Lourosa e Feirense, o Lourosa leva, curiosamente, vantagem. Portanto, tem 16 vitórias, a equipa de Feirense tem 12 vitórias e há 13 empates no total de 31 jogos oficiais conhecidos. Obrigado. Aqui, nesta lógica, também que é verdade que, se olharmos para aquilo que são os confrontos... Aquilo que são os confrontos mais recentes, portanto temos esse play-off de manutenção, só que depois o último jogo remontava à época ao ano de 1986, 21 de dezembro de 1986. Então, ser América, No jogo da Taça de Portugal. Não é até aos 30 anos, é até aos 50. Aqui só para dar esta nota. Não, eu agradeço, Filipe, O facto, porque essa era a volto a dizer- percepção que eu Mas, tinha. Sr. Américo, mas deixe-me só complementar para os nossos ouvintes, Rodrigo. Obrigado. Só para os nossos ouvintes, só para relembrar que, ou seja, isto são dados dos... Vitor, não, mas deixa-me terminar, que eu estou a dar a informar os nossos ouvintes têm que ter a informação correta. Portanto, isto são dados do 0-0, portanto não estou a ir a nenhum livro dos clubes, não vá depois dizerem que eu estou errado. Portanto, só relembrar que, ou seja, há um confronto dá duas épocas, ou seja, na época em 2024, que foi esse tal confronto do play-off, e anteriormente remonta então ao ano de 1986. Mas o confronto direto dá vantagem ao Lusitano Lourosa. E não conta aquelas vezes que eu vim aqui jogar e ganhava sempre Lourosa. Então Eu. não está incluído. Não está. Então você Aqui afinal, está aqui. Eu joguei em 72, 73. Está aqui, com o 72, Feirense. está aqui, sim, senhor, está aqui, Desculpa 72. lá, eu percebi 89. O último jogo do Lourosa O último jogo Lourosa-Feirense é na Taça de Portugal. O início Em 89. O primeiro jogo, deixe-me ver já agora. é que já é contabilizado. Está aqui em 1966. 66? Sim. Ok. Então afinal os Estava, gajos estava, do já estava. 1926 tinham Não, já razão. está. Já está. Os golos que eu marquei aqui ao Feirense Já portanto, já contabilizaram Então ali. falta esse de 1926. Em 69 falta e esse em de 1926. 70. Ainda bem que Nós o Teixeira ganhávamos. não vai jogar domingo, senão o Feirense perdia. Eu espero é que, Eu espero é que o Rodrigo não jogue. Eu é que eu espero. ia interromper. Pois, mas eu não Se eu posso. puder, jogo. Agora sim podem falar, mas Fred, os ouvintes têm que ser informados. Eu só sou sócio. Puder, jogo. Mas o senhor é sócio, sócio gerente. do Feirense, tem todo o direito de poder jogar. Aliás, eu conheci um treinador que dizia: número 1 fulano, número 2, esta camisola é minha. Era ele o treinador, O treinador jogava jogava. sempre. Não, eu E só você ia pode dizer uma jogar. coisa antes de passar a bola. Oh, Mr. Shalom, depois passas a bola. É que o jogo já começou e nós não pagámos bilhete ainda. Portanto, o jogo já começou. Portanto, isto é um excelente O debate. Sr. Américo esteve muito bem e eu elogiei. E o Rodrigo também esteve muito bem a defender a sua casa. E nós aqui os quatro a assistir ao jogo de lançamento. Mr. Shalom. A moeda já foi ao ar, não sei quem é que escolheu o campo e a bola para começar. De qualquer maneira, a moeda foi ao ar, sem qualquer tipo de cartão amarelo ou vermelho na fase inicial. Eu percebo, e isto é bonito. aquilo que é o aspecto emotivo do jogo, reportamos sempre aquilo que queremos invocar. Ou invocamos o passado recente, ou invocamos o passado mais longínquo. Nos interessa. Nós que estamos no futebol sabemos que isto vale bola. Vale bola. Portanto, e vale bola porque, para já, os plantéis não são iguais. Depois, tudo é diferente. Há alguma superstição no futebol, e essa eu acredito, que é geralmente esta. Geralmente a equipa que está pior ganha. Isto é como o Sporting e o Benfica. Às vezes o Sporting ganhou 7-1 ao Benfica e o Benfica foi campeão nacional. E geralmente nestes grandes derbys, portanto, derbys, neste caso é um derby, há muito isso. Agora, no restante, sinceramente, permitam-me que vos diga, não diz absolutamente nada. A única verdade insufismável é que se o Lourosa ganhar, passa para a frente do Feirense. Se o Feirense ganhar, alarga consideravelmente para 5 pontos a diferença. Se empatarem, Mas continua. nada está a ganho, nem para um nem para outro. Não, mas nada está a ganho nem para um nem para o outro. Portanto, não tem. Concordo que nenhuma das equipas gostaria de chegar a este derby com alguma pedra no sapato, não é? E concordo que a taça pode ser uma pedra no sapato para o Feirense. E nós sabemos disto.
eu já fui treinador, o presidente é presidente, e por muito que eu podia desmontar logo essa tese, por muito que com vários exemplos. E você podia arranjar mais não sei quantos exemplos para defender a sua tese. Mesmo, eu podia dizer assim, o Sejam de Ver perdeu. Saiu do São da sopa. Não é isso, estou a falar. Saiu do São João da Não sopa. vou falar. Eu ia dar só os exemplos. perdeu e... Chegou longe na taça e, no entanto, foi o que foi depois na parte Mas final. eu não estou a dizer que aqui há nenhuma verdade, ou Claro. não há uma causa-consequência confirmada. A única coisa que ninguém gostaria, nem o próprio Feirense gostaria de perder. Tem alguma coisa a ver. Você é treinador. Você era o treinador do Feirense. Era o treinador do Feirense. E a Rezende, eu vi a espaços uma coisa, um bocado do jogo, aquilo foi uma distração, andar para ali a começar. O que é que você fazia desde domingo até ao jogo com o Lourosa? Acha que isso ia influenciar? Eu só tenho medo, e aí você como treinador é que teria que analisar, e o meu medo não é o resultado negativo em Rezende, é se o Feirense é aquilo. Isso é que me preocupa. Mas como isso, eu digo aqui, que o Feirense está acima daquilo que eu pensava. É garantido que não é. Pronto. Então isso não vai fazer influência, não vai fazer a taça. Nesta fase nos quartos de final, nos oitavos. Eu nem estou a falar propriamente. Agora, nesta fase da época. Eu não conheço o grupo de trabalho, e o Presidente também, se calhar, também não conhece internamente. Nós às vezes temos alguns sentimentos daquilo que se passa do ponto de vista individual. Nós nunca sabemos o alcance das vitórias. Por exemplo, ganhar 5-0 também pode ser prejudicial. Quero outro exemplo. Eu não queria chegar aí, porque senão o Sr. Américo ia pensar que eu estava a meter. Não, mas é verdade. É que Não, 5-0... Porque eu sou um homem do futebol, Não é Rodrigo, e percebo tão bem quanto você, que andou muitos anos, que também tirou, portanto, o doutoramento. Sabe qual é a sua universidade do futebol? Como homem do futebol? É o balneário. O balneário é a universidade dos jogadores, dos árbitros, dos dirigentes, dessa gente que passa muito tempo no balneário, não é ir lá só de vez em quando e nunca, não, é o cheiro do balneário é de facto o doutoramento. Aquilo que o senhor diz e que o Francisco dizia muito bem é real. Eu preferi, com toda a sinceridade, eu sei que se pode arranjar narrativas ao contrário, mas eu preferi, porque o Lusitano de Lourosa já não ganhava há 4 jogos, ter ganho. Isso está bem. Preferi, mas se tivesse perdido, não era por isso que eventualmente ia fazer um mau resultado na feira. Podia, eventualmente, Não era por isso. Mas agora, trabalhar durante a semana com os jogadores, é por isso que eu estou a invocar, portanto, o meu doutoramento, que é o balneário, sei de que trabalhar sobre vitórias é diferente de trabalhar com derrotas, Rodrigo. Mas eu estou todo contente por ter trazido isto à baila, porque vocês já de um lado e do outro já começaram logo a falar. Aquilo que eu estou a dizer... Mas nunca estivemos tanto de acordo. É verdade. Claro. Aquilo que eu queria complementar é que depende do prisma que nós quisermos. Obviamente que o jogo, no final do jogo, todas estas discussões podem cair por terra. E vai ser levantado tudo. E vai ser levantado outra ou coisa. Ou para uns ou para outros. Agora, o que eu não quero... Da mesma maneira, eu estou a tentar ser coerente, da mesma maneira que eu falei, e falei no bom sentido da palavra, perdoe-me quem nos está a ouvir, e quem me conhece sabe que eu sou incapaz de estar a dizer alguma coisa com segundas intenções. É aquilo que eu disse, por exemplo, em relação ao Lourosa, que provavelmente aquela primeira vitória no Marítimo até foi se calhar prejudicial. Nós nunca saberemos, ganhar é sempre bom. Mas muitas das vezes, em alguns pormenores, em alguns detalhes, e o Vítor sabe muito bem, que eu em off disse isto, aquela derrota no Rio Ave, ao São João de Ver, cuidado, que poderia dar alguma coisa de errado. Mas isto é os Cs, e não vale a pena estamos aqui a pensarmos, não há aqui ninguém doutorado, pegando nas palavras do Américo, não há ninguém doutorado e muito menos mestre no futebol, porque isto é sempre muito complicado. O que eu acho, e sinceramente o que eu acho, e o Filipe vai-me permitir, e toda a gente que está, os meus colegas vão me permitir dizer uma coisa. Primeiro, acho que se evitem os problemas que existiram o ano passado, ou há 2 anos, um ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Isso é que eu acho fundamental. Eu acho que de um lado e do outro estão mais preparados para que não haja problemas nenhuns antes do jogo começar. Que a luta que exista é dentro do campo. Que seja um bom espetáculo do futebol, que estão reunidas as condições para ser um bom espetáculo do futebol.
gosto de brincar isto, toda a gente eu falei nisto já várias vezes e volto a dizer, a sexta jornada na Liga 2 é que começa verdadeiramente, para o bem e para o mal, para os problemas maiores e para os problemas menores. A sexta jornada é taxativo. Depois daqui quando eu estou certo ou que estou certo, mas acho que é isso que acontece. Agora, não tínhamos a menor dúvida, por muito que se queira dizer, de um lado e do outro, num balneário no outro, isto é um jogo igual ao outro. Não é verdade. Não é verdade, porque as pessoas que eu rodeio... É um jogo importante. As pessoas que eu rodeio, as pessoas mesmo que do ponto de vista de staff técnico, e até porque cada vez mais há menos raízes culturais dos clubes. Quem é que é do Lourosa na equipa? Não há ninguém. Quem é de Santa Maria da Feira? Praticamente não há ninguém. Mas a verdade é que o mundo exterior, aquilo que rodeia o clube e o outro, acabam por dizer isto, porque senão nenhum jogador do Benfica nesta altura sentia que era o Benfica, nem do Sporting, provavelmente, do Sporting não, porque tem alguns jogadores mais da formação. Portanto, o que nós estamos aqui a dizer é que o ruído exterior, obviamente, vai mexer com os jogadores. E não há dúvida, este jogo é o jogo que quem vai gerir melhor a emoção do próprio jogo e tiver a sorte de estar também naquele dia assim, de se ter levantado no dia, e é levantado e cedo, portanto não é quem possa render depois do almoço, é quem possa render antes do almoço. Vítor. Olha, eu acho que há aqui uma grande ansiedade no jogo. E é normal. E nota-se. É normal. Não, eu não falo só do América e do Rodrigo. Pois não tem ansiedade. Os adeptos do futebol que acompanham estas questões, o próximo jogo do Feirense de Lourosa é um jogo esperado pelos adeptos de futebol do Conselho e, portanto, é um jogo que só vale 3 pontos. Efetivamente, só vale 3 pontos. Ou até pode valer um ponto para cada lado. Mas, como dizia o Mister, é um jogo que tem uma componente emotiva diferente dos outros. Há uma rivalidade. Eu acho que há aqui dois objetivos para as duas equipas que vão entrar no domingo em campo. Os objetivos da época. Primeiro é garantir a manutenção. O objetivo de cada uma das equipas é garantir a manutenção. E há um segundo objetivo da época para o Feirense e para o Lourosa, que é ficarem um à frente do outro. E este é um tónico que me parece importante, não para este jogo, mas para aquilo que é o decorrer de jornada a jornada. No final da época, aquele que ficar à frente do outro vai dizer assim, nós ficamos à tua frente. Esta coisa do Rodrigo dizer que se o Lourosa subir, quanto lhe roeu por dentro, dizer que... Pensar que o Lourosa pode subir e o Feirense não subir. Eu ia-te dizer, mas não queria ser polémico, quando tu estás a dizer que um vai dizer ao outro, ficámos à tua frente, eu acho que isso vai acontecer mais nos adeptos de Lourosa se o Lourosa ficar à frente do Feirense. Acredito sinceramente, estou a dizer isto com honestidade. Acho que no Feirense vai ter alguns a dizer isso, mas acho que não isso mas sabe porquê? Que o Feirense anda à procura, é ficar à frente do Lourosa. Rodrigo, você vai me perdoar, mas sabe no porquê? No Lourosa é normal, mas é normal. Sabe, e aqui não estou aqui a discutir a grandeza mas sabe porquê? É que se nós ficarmos à frente do Feirense, temos a humildade de chegar à Câmara e dizer nós queremos tanto dinheiro, pelo menos como o Feirense, percebe? E essa é a razão pela qual nós queremos ficar à frente do Feirense. A Câmara vai ter que lhe dizer quanto é que vocês têm que devolver. É que se for para ser igual ao Feirense, o que a Câmara vai dizer é, então olha, vocês têm que devolver X. Podemos voltar ao jogo de domingo. Você falou nisso, eu não sei porque é que você fala sempre voltar ao jogo de domingo. O Feirense normalmente ganha, é que moralmente, a Câmara paga. Moralmente nós temos, portanto, a humildade de dizer pelo menos igual. Pronto, eu gostaria de voltar ao jogo de domingo. Vamos focar-nos no jogo. Você ainda se lembra de 1924? Eu sinceramente. Ou 26. Eu sinceramente. É que eu vou dizer. Eu li 40 e tal anos. E o que digo? 40 e tal anos é Vamos deixar o Vítor fazer o lançamento do jogo. Eu não espero um grande jogo de futebol. Eu espero um grande jogo emotivo. Em termos de emoção, eu espero um grande jogo. É garantida, não é? Um jogo muito emotivo dentro de campo. As bancadas a ferver de emoção, duas equipas que me parece que até o momento são equilibradas, daquilo que uma não é superior à outra, e portanto acho que este jogo pode também ter esse lado de aumentar o fosso entre o Feirense e o Lourosa.
ou colocar o Feirense atrás de Lourosa, mas eu acho que vai ser um jogo bastante intenso, bastante interessante também, muito tático, porque ninguém vai querer perder, nenhuma das equipas vai querer perder em primeiro lugar. Obviamente que o Feirense joga em casa, tem o favoritismo do lado dele, tem essa responsabilidade de, se alguém que tem que ganhar é o Feirense, que joga em casa, e o Lourosa vai entrar em campo com aquela força da alma lusitana, ou lusitanista neste caso, e portanto acho que vai ser um jogo bastante interessante para nós 2-8. Nós temos que Eu acelerar só bastante. queria E interromper a Xavier. intervenção do Xavier, que vai de certeza absoluta arrasar com isto tudo, mas aquilo que eu gostaria de dizer é o seguinte: errado está o clube que pensar que ganhando o desafio tem tudo bem. Errado está esse clube. Em todos os aspectos. E eu sei que muitas das vezes dizem isto agora, se o Lourosa ganhar, tem um lastro, se o Feirense ganhar. Errado está o clube. À sexta jornada. E vou dizer, é um pensamento muito pequeno quem pensar assim. Xavier. Olha, à exceção dos últimos 2 jogos no play-off, é a primeira vez na minha vida que vou ver um Feirense Lourosa no mesmo patamar. Tens menos Tens de 50 40 anos. Tenho menos- 45. Pronto. Portanto, eu não estava, razão, eu, não, até aos eu na 50. minha primeira década de 80 era um miúdo, era Eu só jovem. vi ao Lamas também E quando era não, miúdo. é verdade, Lamas Feirense vi muitos na Tu segunda nasceste em que liga. ano? Em 80. Em 80, tinhas 9 anos quando o Lourosa chegou. E não A estava última cá, vez que provavelmente. Ou estava a chegar da Venezuela, também tive esse handicap. Tinha 6 anos. Assumo. Mas Tinha 6 anos. Foi em 1986. 86. pegando e não estava cá, estava na Venezuela, curiosamente. Portanto, por isso é que não conseguia mesmo ver esse jogo. Mas quando se fala de um Feirense Lourosa, nesta altura e neste patamar, em que o Lourosa pela primeira vez chega aos campeonatos profissionais, é normal que exista uma maior motivação, uma maior entusiasmo no adepto de Lourosa. É normal. E eu conhecendo, se calhar vou dizer aqui uma coisa mesmo muito polémica, espero que as pessoas de Lamas não me levem a mal. Eu acho que a União de Lamas e o Lourosa são clubes muito parecidos, na minha opinião. Acho que vai ter mais rivais do que o Feirense. Mas são muito parecidos. E o Sr. Teixeira jogou nos dois e é capaz de me dar razão. Porque é uma pessoa mais ponderada do que os adeptos um bocadinho mais bairristas e que não colocam a razão à frente da emoção. São clubes muito parecidos. E se o meu União de Lamas daqui a 2 ou 3 anos voltasse à segunda liga, o entusiasmo ia ser igual, porque o União de Lamas está há muitos anos arredado desta realidade. E é normal que um adepto de Lourosa, principalmente aquele que nunca viveu o que Lourosa está a viver agora, que sinta isto. É normal. O adepto de Feirense está mais habituado. Pá, não me custa nada, eu não tenho problema nenhum em admiti-lo. O Feirense é o melhor clube do Conselho da Feira em termos históricos. Nunca nenhum clube da Feira chegou à primeira divisão. Melhor, maior, pelo menos. Se Vitor, é melhor, não sei se é maior, se é melhor. Eu estou a dizer, Maior é. estatisticamente, historicamente, não há nenhum clube no Conselho da Feira que tenha chegado à primeira divisão. Nenhum. Só o Feirense. E na segunda liga, do Conselho de Santa Maria da Feira, chegou agora ao Lourosa. Porque só lá esteve o Lamas e o Feirense. E o Lamas esteve lá 9 anos. 9. Apenas 9 anos. Portanto, isto é só para nós percebermos que o Feirense, nos últimos 25 anos, 2002, quando é que subiu à segunda liga? 2002 ou 2003? O Feirense, O Feirense. à segunda liga, em 2001. Desde 2001 o Feirense nunca mais desceu aos campeonatos. Não, deixou, a segunda B. A segunda vez quando é que Não, foi? nunca mais. Teve sempre ou na segunda liga ou na primeira liga. Portanto, Sim, 2001, peço desculpa. 2001. É Essa normal foi a que o estreia adepto do na Feirense- Liga conforme é normal Exatamente. que o adepto de Feirense, aquilo que o vai fazer mais emocionado é que o Feirense vai finalmente perceber, ou o adepto de Feirense vai finalmente poder desfrutar de jogar um derby concelhinho, porque nunca teve essa oportunidade nos últimos 22 anos. O Lamas desceu em 2003, 2004, se não me engano, da segunda liga. Portanto, nos últimos 20 anos, o Feirense nunca mais jogou O um último jogo. jogo Feirense-Lamas foi exatamente em 2001. Não, na 2003, descida- 2004. em 1999, na descida Sim, do Feirense e da manutenção do Lamas. Mas depois o Feirense e o Lamas voltaram-se. Ai, porque Não, o não Feirense sei estava na não, primeira. não, não Ok. sei. Voltaram, sim. Depois não sei Ou mais. seja, para o adepto Lourosa isto vai ser um jogo de muita, muita intensidade. Eu acredito que aquilo que deve estar neste momento, e espero eu, para ambos os lados, as estruturas fora da equipa técnica e fora da equipa do plantel de jogadores, tem que haver aqui alguém, não é que vão para uma guerra ou vão jogar o jogo da vida deles, é normal que exista agora
Uma curiosidade, um jogador de Feirense e de Lourosa que está aqui pela primeira vez e que se calhar até nos pode estar a ouvir ou pode estar a perceber que há qualquer coisa nas cidades neste momento que é que vai acontecer, o próprio jogador vai se querer inteirar e dizer, pá, nós realmente vamos aqui jogar um derby. Um jogador quando chega ao Porto, quando chega ao Benfica, já sabe quais são os jogos que não pode, entre aspas, perder. Porque há essa cultura de jogar o Porto-Benfica, o Benfica-Sporting, tem que se ganhar este jogo. Agora o Lourosa-Feirense, para estes jogadores de agora, tenho a certeza, para os treinadores atuais, o Pedro Miguel sabe perfeitamente o que é um Feirense Lourosa. E acredito que o Ricardo esteja neste momento também a perceber a dimensão que este jogo e a importância que ele tem. Agora, lá para dentro, aquilo que eu sei é que são 3 pontos. Não adianta nada ao Feirense ganhar ao Lourosa ou ao Lourosa ganhar ao Feirense se nas 2 ou 3 jornadas seguidas não ganhar nenhum ponto. Não adianta. Por muito que se queira disputar uma importância muito grande neste jogo, mas eu tenho a certeza que se o Sá Teixeira dissesse assim, e eu se perder com o Feirense domingo e ganhar os 3 jogos seguintes, prefiro do que ganhar o Feirense e perder os 3 jogos seguintes. Portanto, aqui a importância do derby tem um limite, que é no adepto. O adepto vai estar atrás na bancada, estádio cheio, espero que estejam lá 4.500 pessoas. 5.250. Sim, mas pelo menos que estejam lá, não sei se estão agora em termos de segurança das ligas, não se pode vender tudo, né? Mas estejam lá 4.000 e tal pessoas ou 5.000 pessoas e todas vão vibrar, vamos ver um grande jogo. Eu acredito que vai ser um grande jogo de futebol, não só um jogo emotivo. Acho que as equipas se vão transcender. O Feirense, com o orgulho ferido da taça, se calhar até pode entrar mais motivado. O Lourosa, porque conseguiu agora finalmente ganhar um jogo ao fim de não sei quantos jogos sem ganhar, entra motivado. Vai ser um grande jogo, espero que seja bem arbitrado, que não haja, que no final não haja qualquer tipo de polémica porque houve um golo, ou houve um fora de jogo, ou houve um penalti. Portanto, e acho que acima de tudo aquilo que as equipas têm que perceber é, vão jogar um grande jogo, um grande derby, mas que vale 3 pontos. O de há 2 anos, há 1 ano e 2 meses, era muito importante, porque era decisivo. Aqui não é. Aqui este ponto, este empate, mesmo até para o Feirense, que joga em casa, são 2 pontos primos, mas este empate é mais um pontinho que soma. Se o Feirense fosse um candidato à subida, ou o Lourosa, eram 2 pontos perdidos. Mas se ganhar mais um ponto, é melhor que não ganhar nenhum. Vai dependendo do futuro, não é? Sim, mas há uma coisa que eu garanto, necessariamente garanto, a nível nacional vai ser batido um recorde. Assistência dos jogos às 11 horas da manhã, transmitido por uma televisão. Não tenho a menor dúvida que vai ser batido um recorde de assistência. Mas isso compete aos adeptos do Feirense. Pode não acontecer. Não estou a ver nenhum jogo às 11 horas da manhã. Sim, mas os adeptos do Feirense têm que ir ao jogo. Presidente, há limitação dos adeptos de Lourosa. O número de adeptos de Lourosa vai ser igual do que nos outros jogos dos visitantes. Está no regulamento, 5%. É o que está. São 250 bilhetes. São 5%. É 5%. Sim, mas eu fui ver o Leixões, entradas na baliza, estava cheio, não estavam 250 pessoas. Leixões. Está muito mais. Portanto, acredito que Lourosa, pelo menos essa bancada, foi-lhe disponibilizado os bilhetes para enchê-la. Não sei. Mas isso também há muita gente que depois compra bilhetes. É como ir ao Porto, Benfica e Sporting, não é? Há muita gente que compra. Não sei se haverá. Já agora, só mesmo para concluir, espero que não haja esse problema na vertente de entrada dos adeptos. É que a bancada dos sócios de Feirense, de fora de questão, a bancada onde está a claque de Feirense, fora de questão, mas a outra bancada, quem sabe o que eu quero dizer, é onde existe por norma até adeptos de vários clubes que gostam de ver o jogo. Eu espero que não haja problemas na entrada de adeptos de Lourosa para essa bancada com os adereços, porque, eu não sei se sabem, mas o Benfica, Sporting e Porto, agora não vai ser permitido. Mas isso é uma questão de segurança, isso nem tem nada a ver com Lourosa nem com o Feirense. Porque eu acredito que adeptos de Lourosa não chegam, aquela bancada atrás da baliza se calhar não chegava para os adeptos de Lourosa que querem ir ver o jogo. Estou a dizer isto, não é picar o Feirense que não leva tanta gente, é a realidade. Eu se disse que para estar cheio tem que ser os adeptos a aderir, claro. Estou a dizer já tudo. Exatamente. Por isso é que eu perguntei. O que é certo é que também este fim de semana vai haver regresso da Liga 3 e vai só o Vítor a dizer então o lançamento do jogo. Jornada 5, São João de Ver, Marco, Braga B, São Joanense, Paredes, Vitória B, Fafa, Amarante e Trofense Varzim. Vocês hoje têm porque é o lançamento de um grande jogo. Eu assisto, quero ir embora, que vocês pensam que quero ir ver o Sport. Mas pode ir embora, tem dispensa. Eu não quero ir embora por causa do Sport, quero ir embora. Tem dispensa, sim senhor. Porque senão vou jantar aqui. Tem dispensa, sim senhor. Eu já disse à minha mulher, esta semana e para a semana tem paciência, só devemos chegar lá para as 10 da noite. São João de Ver, Marco
Como é que será o regresso? Eu ainda tenho Assembleia de Freguesia daqui a 6 minutos. O jogo na quarta-feira, às 3 da tarde, que me Exatamente, meta- na quarta-feira às 3 da tarde. Até me passou isso, eu ia falar sobre isso. que me coloca alguma Não, urticária. joga na quarta-feira. Coloca-me alguma Varense, urticária, Varense, como é que nós estamos parados 15 dias e agora jogamos em 4 dias, jogamos 2 jogos. Esta programação da época, de facto, esta quarta-feira às 3 da tarde. O Jogamos, Braga B joga às 5 e o Paredes joga às 7 jogamos e meia. domingo de manhã e jogamos quarta-feira. E para a semana, no fim de semana? E depois jogamos no fim de semana. Enfim, esta calendarização da Liga... O São João de B vai no domingo à tarde a Amarante. Há 3 programas atrás eu alertei isto, acho que agora já me estou a lembrar. Isto não faz sentido. Pronto. Passando se faz em frente a isso, os jogadores... Vítor. Os jogadores certamente que estavam avisados para esta situação e, portanto, vão fazer o seu trabalho. É um jogo importante. Nós ainda não ganhámos da Liga 3. Esta vitória na Taça Portugal pode ser um aglutinador para aliviar a tensão, aliviar a possível desconfiança da equipa e, portanto, eu espero que na quarta-feira possamos continuar a melhorar a nossa qualidade futebolística. Nós na ADS tínhamos feito uma primeira parte muito boa. Portanto, a equipa nos últimos jogos tem melhorado e eu espero que na quarta-feira, às 3 da tarde, o São João de Ver possa competir no jogo, possa competir com uma grande equipa. O Marco tem uma grande equipa. Vai ser um jogo muito difícil, apesar de ser em São João de Ver, vai ser um jogo muito difícil, mas eu confesso que aumentei os meus níveis de confiança na equipa desde domingo. Também já tinha começado na ADS e, portanto, a equipa está a melhorar e eu espero que na quarta-feira possamos continuar a melhorar a equipa e desejo naturalmente a vitória de São João de Ver. Na próxima semana vamos ter tempo para fazer então essa análise. Vamos agora para as notas finais. Rodrigo, começamos por si. O ciclismo feirense, o Bayern vai ao Campeonato do Mundo, fica em 20º lugar. O Feirense nas bocas do mundo. Mede-se assim a grandeza de um clube e o Clube Desportivo Feirense Vitor. está em grande. No passado sábado fizemos a segunda apresentação das modalidades do Sporting Clube de São João de Ver. Uma bancada cheia, um recinto do pavilhão de São João de Ver cheio, a energia, a paixão, união, identidade. Foi uma cerimónia de apresentação bastante bonita, muito bem orquestrada pela Filipa, que também trabalha na Rádio Sintonia, por toda a estrutura de São João de Ver, pelos pais, pelos atletas. Foi um momento muito, muito importante. E a segunda nota, nós, clube, na próxima semana iremos iniciar um projeto piloto de formação desportiva entre o futebol e o futsal. Crianças até aos 9 anos poderão praticar futebol e futsal no São João de Ver. Portanto, é o arranque da Escola de Formação Desportiva do clube e que vai alargar neste momento só estas 2 modalidades, mas o projeto é que qualquer criança até aos 9 anos possa praticar qualquer uma das 5 modalidades que o São João de Ver tem ao dispor. Francisco Salom. Eu queria dar nota do efeito Mourinho, e naquilo foi, na verdade, uma contratação do Benfica, colocando um dos melhores treinadores do mundo também na nossa liga, e todo o efeito e tudo aquilo que, na verdade, faz de para-raios em relação a tudo o resto. Por outro lado, a incompreensão daquilo que se diz agora, o regulamento da liga, o Benfica adiou o jogo do Rio Ave e as leis antigamente dizia-se que as equipas tinham que jogar ou podiam jogar com os elementos inscritos à altura do jogo e nesta altura levanta-se a hipótese que até o Benfica pode jogar com o Sudakov, portanto é uma interrogação muito grande. E o Rio Ave com 9 jogadores. E O Rio Ave tem 9 jogadores que não estavam inscritos e podem e jogar pode amanhã. jogar. Sinceramente há qualquer coisa aqui que Ridículo. não percebo. É ridículo. Xavier? Olha, vou seguir a nota final do Mr. Chaló, dizer que o efeito Mourinho, pela primeira vez a Vila das Aves teve repórteres de Itália, de Inglaterra, de Espanha, eles eram para fazer a conferência de imprensa cá fora, que eles não cabiam lá dentro. Nós, como país pequenino que somos e às vezes de mentalidades um bocado pequeninas, parabenizar a ideia de que foi
trazer o José Mourinho para Portugal. Nunca pensei sinceramente que um treinador daquela magnitude pudesse voltar a Portugal, e não criticaria se não quisesse optar por essa opção. Curiosamente, 25 anos depois, era um miúdo, estava no último jogo de José Mourinho no Estádio da Luz como treinador do Benfica, quando foi Benfica Sporting, e se tudo correr bem, amanhã estarei no primeiro jogo do José Mourinho no Estádio da Luz, 25 anos depois. Nunca pensei sinceramente ver o José Mourinho de regresso ao Benfica. Não é que me entusiasme em termos desportivos como benfiquista, acho que o José Mourinho não vem trazer muito mais do que aquilo que o Benfica infelizmente não vai poder fazer este ano, mas quero destacar que de facto é de uma magnitude. O Benfica neste momento já era um clube grande, ter um treinador com esta dimensão, isto é comparar o Cristiano Ronaldo se voltasse ao Sporting, para o Sporting e para o futebol português seria uma coisa estrondosa, porque teríamos outra vez a nossa liga ainda mais visível do que ela já é. Portanto, parece-me que aquilo que eu tenho notado no efeito Mourinho é um dos melhores treinadores da história do futebol, talvez um dos 3 melhores treinadores do século XXI do futebol, dos mais titulados neste século. Estarem de volta a Portugal, acho que é um orgulho para qualquer amante deste desporto, obviamente para o benfiquista, que desportivamente seja tão bom como a magnitude dele como treinador. Não, a minha nota final vai para a massa adepta do Lusitano e Lourosa, que mais uma vez, uma coisa impressionante, fizeram 900 km e não encheram como é normal, portanto, enfim, a bancada em Castro Verde, mas estiveram em bom número. Para eles, de facto, o meu abraço, porque são fantásticos. Terminamos então o nosso Sintonia de Ataque de hoje. Sou o Filipe Dias, regresso, se Deus quiser, na próxima segunda-feira com mais um Sintonia de Ataque, com essa análise, com esse balanço desse grande jogo entre Feirense e Lusitano da Rosa, domingo às 11h. Sintonia 92 FM. Informação. Informação em 92 FM. No início, foi assim. Oh Adão, olha para o nosso jardim. Plantas, flores, árvores de fruto. Parece um paraíso. É certamente obra do mestre. Só podem ter sido os viveiros Progresso Plantas. Viveiros Progresso Plantas. Construção e manutenção de jardins, plantas e acessórios para jardinagem, decoração, bricolagem e pet shop, onde pode encontrar tudo o que precisa para o seu animal de estimação. Loja 1, Estrada Nacional 1, em São João de Vir. Loja 2, em Pedroso, junto ao restaurante Tainha. Loja 3, em São Cosme, Gondomar, junto ao Continente. E loja 4, em Sanfins, face à variante Feira São João da Madeira. Visite-nos em progressoplantas.pt e no Facebook. Informação em 92 FM. Boa noite, o essencial da informação segue agora. Lusitana de Lourosa, União de Lamas e São João de Ver carimbaram o passaporte para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Já o Feirense ficou pelo caminho ao ser derrotado pelo Rezende. A segunda eliminatória da Taça jogou-se este fim de semana, num total de 46 partidas disputadas. Na visita ao Castrense, equipa da Associação Distrital de Beja, o Lusitana de Lourosa somou este sábado um triunfo folgado por 5-0, carimbando a passagem à próxima ronda. Miguel Pereira bisou na partida, onde também faturaram